Olá, meus amigos, estamos de volta com um novo vídeo, um novo debate sobre a Palavra de Deus. Dando continuação ao nosso vídeo anterior, que falava sobre Cristo, hoje continuaremos no mesmo assunto. E eu gostaria de levar algumas palavras, algumas passagens da Bíblia para deixar mais claro aquilo que a gente quer propor para a discussão. Pois é, meus amigos, falamos então sobre a divindade de Jesus Cristo. Nós precisamos entender e separar que a Bíblia menciona muitas vezes Jesus Cristo e outras vezes o Cristo. Então, o Cristo se manifestava através daquela natureza humana. Então, todo aquele tempo enquanto Cristo habitava a natureza humana, as passagens o mencionam como Jesus Cristo. E é muito diferente de ser após a ressurreição, após a sua morte, a morte do corpo, e a ressurreição de um corpo glorificado. É muito diferente. Pois aí é o Cristo vivificando um corpo. Tá? Então as coisas são bem diferentes e nós precisamos esclarecer essas partes, para que não haja mau entendimento sobre as coisas, né? Um mau entendimento sobre as coisas. Tá? Então tem uma passagem que diz aqui que em Hebreus 2,14, né? Eu até já li no outro vídeo, e diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vejam bem, né? Quem morreu na cruz? Né? Quem morreu na cruz foi o diabo. Cristo não morreu. Né? Quem morreu na cruz foi o diabo. Né? Vejam bem, isso nos remete àquela passagem lá do Velho Testamento que fala sobre a serpente de bronze. Né? Quando as pessoas eram picadas pelas serpentes, quando elas eram expostas àquela serpente na estaca, né, a serpente de bronze, elas eram curadas. Vejam bem, essa é quase a mesma passagem, né, que tem uma passagem no Novo Testamento também que fala que assim como a serpente foi levantada, convinha que o Cristo também ele fosse levantado lá, né, na cruz. Né? Então é a mesma referência. Então nós somos curados na cruz. Nós somos curados da corrupção que há no mundo, da corrupção que entrou em cada pessoa após o pecado. Acaba tudo na cruz. Então ali morre o diabo, morre a natureza humana. Morre ali. E é disso que trata esse texto. Por isso que eu perguntei no outro estudo, onde você estava antes de encarnar? Você existia antes de encarnar? Não. Mas Cristo existia. Vejam bem, eu vou ler um outro texto aqui. Né? Em Efésios 2:15. Né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, nos reconciliando novamente com Deus, porque antes de Cristo, não havia como nós estarmos reconciliados com Deus. Nós não poderíamos voltar à natureza de antes do pecado, porque não havia um meio para isso. Então em Cristo ele desfez na sua carne, ele desfez a inimizade com Deus. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então na cruz morreu aquilo que nos separava com Deus, a nossa inimizade com Deus. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Quem morre na cruz é o diabo. Cristo é imortal. Ele estaria morto de fato. Cristo morreria, né? Só havia uma maneira dele morrer, que seria ele não passar pela cruz. Se ele não passasse pela cruz, ele ele escolheria viver essa vida que nós vivemos. Ele não abriria mão dessa vida que na verdade é uma vida de morte, né? Sim, porque Cristo mesmo disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. É morto enterrando morto.
Ele também disse, né, que trazia vida e vida em abundância. Então ele está falando de vida eterna. E essa vida eterna é só em Cristo. Então é isso que nós precisamos entender, que na verdade nós estamos todos mortos em nossos pecados, nós estamos mortos na corrupção. E nós precisamos retornar. Por isso Cristo é o segundo Adão. Em Cristo a criação retorna, como era antes da corrupção, antes do pecado, né? Tem um novo começo. Tá? Bom, vejam bem. Aqui em Romanos 6 diz o seguinte: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho nós, foi com ele crucificado, né? O velho homem, a velha natureza, né? Para que o corpo de pecado, o nosso corpo de pecado, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Tá? Então, é isso aqui. Ora, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Né? Então, vejam bem que nós fomos batizados em Jesus Cristo, né? Porque ele habitava aquela natureza. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, está dizendo, ó, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, né? Pela glória do Pai, para que assim andássemos nós também em novidade de vida. Então, tudo se trata de sair de uma natureza e habitar a natureza divina, de sair dessa natureza de morte e habitar a vida eterna. É disso que trata. E veja bem, que Jesus não foi ressuscitado, Jesus morreu, mas quem ressuscita é o Cristo. E isso não está falando do corpo carnal. Está falando do ser espiritual. Né? Vejam bem. Vamos abrir um outro texto aqui que é Filipenses 2. Nesse texto, fala que ele se esvaziou. Né? Mesmo tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele era pleno a partir da sua criação. Quando Deus criou o seu filho, deu parte dele para criar o seu filho, ele habitou em plenitude com o Pai. Então, mesmo sendo da natureza do Pai, da natureza divina, ele não quis ser o Pai. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele não usurpou ser o Pai. Ele continuava desempenhando o seu papel para o qual foi criado. Assim como todos nós temos um papel desempenhado. E é isso que nós precisamos entender. Então ele não usurpou ser igual a Deus. Então, ele se esvaziou. No momento que ele se esvaziou, este foi o momento da sua morte. E não lá na cruz. Lá na cruz quem morreu foi Jesus. O momento da morte de Cristo é o momento que ele abre mão da sua plenitude, ele deixa de receber a plenitude do Pai em si mesmo e se esvazia. Ele continua sendo filho do Pai, sendo o Cristo, mas ele já não tem mais a plenitude. Então, ele passa a ser um ser menor, capaz de sobreviver na natureza humana, capaz de encarnar na natureza humana. Porque a natureza humana não suportaria a divindade, não suportaria a plenitude. Assim como o espírito do homem. O corpo suporta um espírito igual ao que nós temos. Um espírito menor, um espírito que tem um espírito perfeito, pronto para aquela finalidade criada. Mas não é pleno. Deus é pleno no espírito, mas nós não somos plenos em Deus. A Bíblia diz que ele se fez menor que os anjos. Vejam bem, ele era o primeiro, mas foi dado todo o poder para ele nos céus e na terra, e tudo foi criado por ele. Mas ele escolheu se tornar menor que os anjos, se esvaziou,
para poder encarnar e resgatar a criação. Ele queria nos resgatar, nos levar de volta ao Pai. Então é isso que nós temos que entender, né? Então, o Cristo ressuscita, né, quando Jesus morre. O corpo ressuscita após 3 dias. E a partir disto, o Cristo passa a habitar um corpo glorificado. Esse corpo glorificado pode suportar agora a plenitude. Por isso, quando ele subiu em um corpo ressuscitado, glorificado. Mas aí já não era Jesus. Quem ressuscitou foi Adão. E quando eu falo Adão, é o homem da criação. E é por isso que a Bíblia diz que Cristo é o segundo Adão. Porque a criação retorna ao momento antes do pecado. Ela tem um novo recomeço em Cristo. Cristo é o segundo Adão. Adão não é o nome da pessoa. Que nem muita gente pensa, Adão é o nome daquela pessoa. Não, Adão significa homem. Deus criou Adão. Embora a Bíblia traduzida para nós diga Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não, é Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. A palavra Adão é homem. Então, em Cristo, a criação retorna ao homem primordial e tem um novo recomeço. Cristo é o segundo Adão. E dali para frente nós voltamos ao paraíso, nós voltamos ao reino de Deus, com a ressurreição, assim como Cristo fez. Ele, o primeiro, e nós na sua volta. Todos nós que ressuscitarmos em Cristo, é na sua volta. Então ele mesmo disse, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Vejam bem, Cristo diz que dá a sua vida, mas ele não deu a sua vida de humano, a sua vida mortal, para tomar essa vida de volta. As pessoas pensam que ele deu a vida quando ele deu a vida na cruz. Ele não deu a vida na cruz para retomar. Ele deu a sua vida em plenitude, a tua vida do Cristo. Na cruz, ele apenas carregou aquela humanidade nele, né, que ele habitou, até a cruz sem pecar, para que aquele fosse o cordeiro do sacrifício. Mas pela humanidade, não pela sua divindade, pela sua natureza divina. Quem morre na cruz é a natureza humana acaba ali. Quando nós nos voltamos para Cristo e morremos em Cristo, nós retornamos àquela condição. Começamos lá na cruz. Nós morremos no mesmo momento lá na cruz. Nós estamos 2000 anos após a crucificação da humanidade. A humanidade foi crucificada na cruz. Assim como as serpentes no deserto. Eles eram curados porque aquilo que era obra do mal acabava lá na cruz. Naquele momento que passaram a adorar a serpente do deserto, Deus mandou destruir a serpente. Porque eles não estavam entendendo que quem estava curando eles era Deus e não a serpente. E eles estavam adorando a serpente. Mas a serpente é o que estava matando eles. A serpente os estava exterminando. Não a serpente que picava eles apenas, mas a sua natureza, a natureza da serpente em cada um de nós. Por isso a serpente estava na estaca, ela estava morta. Ali morria a natureza humana. E a natureza humana estando morta, aquele veneno da serpente já não tinha poder para matá-los. Aquilo era uma sombra do que aconteceria com Cristo. A natureza humana que Cristo habitou foi morta na cruz. E ali morreu a natureza humana. Ali morreu o diabo. Jesus morreu na cruz, mas não ressuscitou. Porque se ele tomasse de volta aquela vida, ele tomaria uma vida mortal, uma vida humana. E não foi o que aconteceu. Ele retomou a vida anterior ao pecado, incorruptível, imortal. E foi isso que aconteceu. Então nós, quando ressuscitarmos, quando diz ali em Coríntios 15, em incorruptibilidade, imortalidade, isto é ressurreição.
Nós não vamos ressuscitar para retomar uma vida humana, para retomar uma vida dessas orgânica, uma vida que troca com esse meio corrupto também. Por isso a terra também precisa ser restaurada, porque nós precisamos nos alimentar daquilo que é incorruptível também. O momento que você troca com um meio que é corrupto, um meio que morre, você se alimenta daquilo que é podre. Tudo ao nosso redor está podre, tudo é coberto de morte. A morte está em tudo, está nos alimentos, está nos animais, está em nós, em tudo que nos cerca. Enquanto que fora deste mundo tem o reino de Deus. Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Significa que nada do que nós temos aqui neste mundo faz parte do reino de Deus. E é isso que nós devemos buscar. Então Cristo disse, o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele se esvaziou para poder encarnar. E não sucumbiria à natureza humana, aos seus desejos da carne, porque ele foi tentado a renegar a natureza divina e viver uma vida igual a nós. Então, ele teria que suportar isso para que seu sacrifício, abandonar essa vida mortal, para recuperar a sua vida imortal, como Cristo pleno. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, gente? Para corroborar os assuntos. Bom, em Coríntios 15, diz que carne e sangue não entram no céu. Então, Cristo tinha que se desfazer da corrupção da carne para poder retornar. Porque ele não entraria daquela maneira. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Quando se fala em vivificação, está se falando do Espírito. Desse Espírito voltar a ser ligado com Deus, e esse Espírito vivificar um corpo para que ele possa ser imortal. Mas é um corpo não orgânico, é um corpo igual ao da criação. Porque o corpo orgânico ele sobrevive das trocas com o meio que ele vive. Um corpo vivificado ele sobrevive do Espírito. Por isso que existe corpo natural e corpo espiritual. Esse corpo espiritual é um corpo físico, não é um fantasma, uma alma penada, alguma coisa. Não, não. Nós somos físicos. Esse corpo físico precisa ser vivificado. Lá em Pedro também diz, Cristo mortificado na carne, mas vivificado em espírito. Isso na morte dele na cruz. Significa o quê? Que Cristo não morreu na cruz, que quem morreu foi Jesus, foi a carne. Quando a carne morreu, o Cristo recebeu a plenitude de volta. A sua ressurreição foi ali. A ressurreição do Cristo e não do corpo. 3 dias ele ressuscitou aquele corpo, porque aquele corpo ele não passou, como ele nunca havia pecado, não era igual a nós, ele não passou pela decomposição. Ele não foi decomposto, a própria Bíblia afirma isso. Ele não foi decomposto e podia ser ressuscitado. Esses 3 dias é o prazo para que não haja mais vida orgânica, para que não exista mais vida orgânica naquele corpo. E aquele corpo possa ser ressuscitado, liberto dos vícios da carne, dos desejos da carne, porque a carne já não tem mais influência sobre aquele corpo. Então ali retorna o Adão, que está simplesmente sobre aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Quando Deus criou Adão foi assim, ele criou Adão para um propósito, para uma finalidade, para exercer o governo da terra. E Adão conversava com Deus e Deus conversava com Adão. Ele sabia do propósito que Deus tinha dado para ele. Mas a partir do momento do pecado, Adão se desviou de tudo aquilo e passou a fazer a sua vontade. Ele deixou de ouvir o seu espírito para ouvir a carne. Cristo mesmo disse,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne sendo fraca, a nossa consciência ela dá ouvidos à carne, aos desejos da carne, ela deixa de ouvir o espírito. E aí Cristo também disse, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ele disse também que a carne para nada serve, o espírito é que vivifica. Então, Deus também determinou que esse espírito que nós temos, que é uma parte de Deus em nós, ele vivificasse esse corpo no máximo até 120 anos. Então ele disse, o meu espírito não contenderá com a carne, porque o homem também é carne. Não contenderá com a carne, porque o homem também é carne. Ou seja, o meu espírito não vai ficar tentando convencer o homem indefinidamente que ele tem que viver pelo espírito, se ele quiser viver eternamente. Porque a carne só dá frutos maus. A carne ela só quer se autossustentar, ela quer se perpetuar, ela perpetua a morte. E Cristo veio para acabar com a morte. A morte tem que ter fim. Mas nós temos que querer pôr fim na morte. E é isso que importa, é isso que Cristo veio trazer. Então por isso que Ele deu a sua vida. Mas Ele não deu a sua vida humana. Porque a vida humana não existe. É uma ilusão. Ela termina mais dia menos dia. Todo dia ela acaba um pouquinho. Todo dia tu envelhece um pouco mais. Meus amigos, o assunto é grande, é complexo, mas nós precisamos entender e separar as naturezas. Deus quer nos fazer participantes da sua natureza divina. Isso acontece, uma antecipação, nós podemos vivenciar essa antecipação da natureza divina vivendo pela fé. Inclusive o assunto fé é um dos assuntos que nós precisamos discutir, porque as pessoas têm uma ideia totalmente errada sobre a fé, sobre o que é a fé. A fé, a graça. As pessoas se iludem com conceitos formados por pessoas que também não entendem e passam a repassar essas ideias sem ao mínimo compreendê-las. A Bíblia nos diz que a nossa fé deve ser racional. Nós devemos entender. Pois como nós teremos fé no que não entendemos? Então nós vamos abordar sobre a fé em um outro estudo, em uma outra parte. Vamos ficar com a divindade de Cristo, e com a natureza humana de Jesus. Sobre quem morreu na cruz. Ainda um assunto muito grande que provavelmente irão se misturar com outros assuntos da Bíblia, porque estão todos interligados. Não tem como nós separarmos uma parte da outra. Nós só podemos entender quando entendemos por inteiro. Não existe essa história de dizer que a Bíblia tem... O Novo Testamento serve para uma coisa, o Velho Testamento para outra coisa, Não existe isso. A Bíblia é um livro como um todo. Ela se completa, ela se une. Não podemos pegar versículos isolados e tirar fora de um contexto da Bíblia no geral. Porque senão nós não entendemos. As pessoas têm o costume de pegar um versículo e fazer uma doutrina. E muitas vezes aquilo está errado, ela não está em consonância com todo o resto da Bíblia. Então é claramente uma adulteração. É tipo a Bíblia dizer que Cristo é o primeiro em tudo, inclusive na ressurreição. Que Cristo é o único que ressuscitou. Mas aí as pessoas pegam e dizem que no dia da sua morte os túmulos se abriram, porque tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, e os mortos saíram e assustaram a muitos. Veja bem, nem Cristo... nem o corpo havia ressuscitado ainda e outros já haviam ressuscitado. Então há uma clara discordância sobre isso nos textos. Então não podemos validar aquilo que não tem amparo em outras partes da Bíblia. Não se pega um versículo isolado e faz uma doutrina. Porque é isso que está levando ao engano. E muitas vezes as coisas foram adulteradas, foram colocadas também na Bíblia com um outro propósito. Nós temos que identificar aquilo que vem de Deus, aquilo que nos leva à salvação e esquecer o resto. Se você viu que um texto está claramente contraditório contra aquilo que Cristo fala, aquilo é uma adulteração. Vamos prestar atenção, vamos
raciocinar, vamos pedir ao Espírito, nós podemos receber. Ele nos dá o puro entendimento da palavra de Deus. A Bíblia está tomada, a Bíblia não, os entendimentos sobre a Bíblia estão tomados de engano. São enganos diversos, tipo aqueles que costumam espalhar, né, sobre que beber é lícito, né? A Bíblia está cheia de partes que falam sobre a bebida, né? Que pode-se beber, mas não pode embriagar. Olha, eu até concordo que antes de Cristo vir, as pessoas poderiam defender essa tese, porque eles não tinham todo o entendimento, eles não podiam receber do Espírito Santo o discernimento correto sobre as coisas. Mas agora que nós podemos viver pelo Espírito, nós podemos saber e entender que não devemos nos embriagar, nem beber, nem nos dar a esse tipo de coisa, né? Então as pessoas dizem, o primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho. Mas é um grande engano. Nem havia vinho e nem água lá naquele casamento. E outra coisa, não havia nem casamento. Não do modo que as pessoas pregam e ensinam. Não havia um casamento. Um casamento segundo as Escrituras é outra coisa. Vinho sobre as Escrituras, após Cristo vir e dar o entendimento, é outra coisa. Água é outra coisa. Então nós precisamos combater esses enganos para que as pessoas venham a entender e não se perder. E para que cada um tenha a sua responsabilidade sobre a sua salvação. Não adianta ficar dizendo que o pastor ensinou assim ou assado. Porque muitas vezes o pastor também não sabe. Porque na verdade não existem pastores. Pastor é só Cristo. Quando a pessoa diz que é pastor, o rebanho já não é mais de Cristo, é dele. Como pode ter um pastor sem ter rebanho? São assuntos que nós temos que discutir. Mas um grande abraço, amigos. Voltaremos com um novo vídeo.